Olá, seres humanos de luz, maravilhosos, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria e sempre de bem com a vida. Você sabe a importância, né, de por que a gente tem o ano bissexto? Por que, né, dentro da história da humanidade foi colocado esse dia a mais, 29 de fevereiro, que é hoje, que eu estou gravando esse vídeo. Né? Nós temos o calendário, está aqui, né, o ano bissexto começa a partir de hoje. Temos o que? 29 dias, né? Fevereiro. Então está aqui, 29 dias, fevereiro. Por que tem isso? Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo essas informações para que a gente possa compreender, estar cada vez melhor e evoluindo sempre como ser humano de consciência, de transformações, de evoluções. Então, o calendário no Ocidente, né, porque a gente fala isso, esse aqui é um calendário ocidental. Tanto que você já ouviu falar do calendário chinês. O calendário chinês não conta como o nosso. Nós estamos a 2024 anos depois de Cristo. Eles contam 5.000 anos, estão lá, né? Como também na Europa Oriental, né? Quem segue outra tradição tem um calendário diferente, que não é o nosso calendário. Então, no Ocidente, o imperador Júlio César, 45, em torno de 45, 50 anos antes de Cristo, ele instituiu o calendário juliano, né, que já era esse calendário próximo disso. Só que faltava essa situação do ajuste, porque não tinha isso. O calendário seguia, né, os dias ali, mas se não entrasse esse dia a mais, o calendário ia destoar com a natureza, porque o calendário é criado pelo ser humano, 30, 31 dias. Mas como que chegaria, né, em março, dia 20 de março, quando entra outono, como que aconteceria se não tivesse esse dia mais 29 que foi introduzido pelo Papa Gregório, né, oitavo, lá no século VI, depois de Cristo, né? Então, olha, são muitos séculos depois do Juliano, onde aí se instituiu o calendário gregoriano, por causa do Papa Gregório, que era a igreja que determinava, né, católica, essas situações sempre, né, desde lá da antiguidade, né, no Ocidente. Tanto que quando separou lá no início do século III a igreja do Ocidente e Oriente, segue totalmente diferente lá no Oriente. Oriente que eu chamo Europa Oriental, Rússia, Ucrânia, Polônia, que tem ritos diferentes. Então, quando lá se colocou esse dia a mais, lá no século VI, pelo Papa Gregório XIII, né, foi para ajustar, para que não houvesse, né, se não colocasse esse dia a mais, daria confusão, conflito, porque daí ia entrar todo o conflito das estações do calendário. A gente estaria lá no dia tal, mas que não era mais coincidente com primavera, verão, outono, inverno, né? Que hoje a gente consegue ter esses dias e elas não mudam. A estação tem dia, hora e mês para começar, né? Então, por isso que foi feito esse ajuste, para que mantenha-se o quê? A harmonia com a natureza, com as leis do universo, que é a lei da harmonia, evolução, vibração. Então, por isso foi instituído o calendário gregoriano, e onde se tem esse ano bissexto, a cada 4 anos, acrescenta-se um dia a mais, para poder, né, ter essa sintonia com a natureza, para que o calendário instituído pelo ser humano respeite a natureza, as estações, o calendário solar, o calendário lunar, que a Lua ela nunca vai deixar de estar seguindo a natureza, ela não vai se adaptar ao calendário do ser humano, o ser humano tem que adaptar o calendário à natureza. Só que tem muita gente que não entende isso, que não sabe por que disso, né? E às vezes até tem superstição, crenças, coisas atrapalhadas em relação a isso. É só para ajustar o calendário do ser humano, que conta os dias, horas, meses, anos, né, para poder adaptar à natureza, que é perfeita, né? Então, viu-se que precisava isso. Por isso que tem hoje, dia 29 de fevereiro, né, o início do ano bissexto, hoje, 2024, para poder ajustar esse calendário às estações. Senão a gente estaria assim, um bilolô, né? Estaria totalmente desconjuntado. O calendário estaria, por exemplo, a gente estaria, né, agora fechando, vamos supor, 29 de fevereiro, e já estaria marcando lá o outono, sendo que o outono é só 20 de março. O verão é sempre lá, né? Em dezembro começa a primavera, em setembro. Então a gente precisa nós nos adaptarmos. Isso, por que eu trouxe essa reflexão?
Porque nós, seres humanos, precisamos também aprender a respeitar a natureza. Respeitar a harmonia da natureza, não só na questão dos meses, das estações, do calendário solar, lunar, mas como respeitar a harmonia que precisa haver entre os reinos vegetal, mineral, animal, né, humano, que também é um dos reinos, e não a gente achar que é o bambambam, dono do planeta, e pode fazer o que quer com o planeta, e por isso está aí agora, né, a gente entrou em xeque, né, isso já vinha anunciado há muitas décadas atrás, né, as pessoas já falavam, e eu já sempre alertei, né, essa situação, que nós estamos em xeque, quase chegando a xeque-mate. Para quem entende xadrez, xeque-mate acaba o jogo. Se a gente não fizer a nossa parte, não respeitar a natureza, que tem o seu ritmo, a sua, né, forma de ser e viver, que precisa urgente, nós vamos fechar a porta do planeta. Acabou, não tem mais vida na Terra, ninguém vai conseguir viver. Por extremos de calor, extremos de frio, não vai ter água, não vai ter temperatura, não vai ter ar. Entende, gente? Então a gente precisa respeitar os 4 elementos: a água, a terra, o fogo, o sol, que precisa de equilíbrio. Então não adianta ficar os desesperadinhos, querer continuar passando motosserra, destruindo floresta para tirar ouro, roubar isso, roubar aquilo. Gente, nós precisamos urgente. Vamos trazer, porque o Papa Gregório lá, né, 13, quando ele foi fazer isso, ele consultou os astrônomos que já pesquisavam, já vinham, né, essa importância. Então vamos agora respeitar, consultar os índios. Os índios sabem entender e respeitar, não precisa estudar, eles seguem a natureza. Vamos respeitar os negros, vamos respeitar os povos das tribos, vamos buscar essas culturas, como os astecas, os incas, os maias, né, outros países, né, vão buscar a origem dos celtas, dos ciganos. Sabem respeitar a natureza, não destroem como nós fechamos a nossa viseira no Ocidente, né, infelizmente, e o Oriente também, de certa forma, e não percebemos que a gente precisa desse equilíbrio. Então, não é meramente ajustar só um dia, um calendário, para que as estações não entrem, né, e os eventos sazonais, né, que acontecem na natureza, porque é assim a natureza, não criem conflito. Então, essa é a importância de a gente entender que o ser humano que precisa respeitar e não a natureza ter que se adaptar à insanidade de certos seres humanos que não estudaram, fugiram da escola, acho que não aprenderam a importância dos 4 elementos da natureza, do equilíbrio, da árvore, dos rios, das nascentes, né, dos oceanos, do próprio espaço, né? Tanta insanidade do ser humano é grande que ele, não sendo capaz de entender isso, agora está querendo construir, né, já equipamentos. Tem gente que está pensando em construir casas na Lua, né, outros com a intenção de fazer uma base na Lua para poder jogar naves espaciais para outro infinito. Mas o ser humano, não adianta ele querer chegar lá na Lua e instalar o Marte, se ele não aprendeu a respeitar a Terra. Quer dizer, vai destruir mais um outro planeta, mais uma Lua, mais um satélite? Que isso, ser humano? Acorda! Ei! Vai atender a natureza, vai respeitar a natureza. Vamos tirar a nossa lição disso, né? Nós estamos no momento, novo milênio, a nova era, muita gente esperneia quando fala isso, o termo, né? Porque não sabe entender, porque estão com viseiras, né? Mas o novo milênio, a nova era, nada mais é que a idade da razão, que é da consciência, do prestar atenção em como funciona, que isso muito bem o nosso mestre Pedro Antônio Grise deixou nessas infinitas obras aqui, né, onde ele mostra quanto é importante se entender e entender a natureza, como ele deixou, né, o Criador Centro. Estou sem o livro aqui, Criador Centro, a Nova Espiritualidade, foi o último livro do Dr. Pedro escrever. Ali ele já coloca bem clara essa realidade, que é um livro que vai ser entendido ainda mais algumas décadas na frente. Mas o Dr. Pedro Grise era uma pessoa fantástica, um grande cientista, um grande gênio que também enxerga as coisas e que também foi ajudar a gente a entender o processo. Por isso, lá no livro Jogo e Estrutura das Personalidades, ele coloca a importância de entender as programações culturais e milenares que estão na nossa mente, que vem desde lá de antes do imperador Júlio César, que vem lá de antes da religião, da Bíblia, vem de milhões de anos, de todos os continentes, de todo o universo. Então, se a gente aprende a entender isso,
a gente começa a melhorar a relação com a gente mesmo, eu comigo mesmo, né? Isso não é ser egoísta, é ser egocêntrico. Ser egocêntrico é amar a mim primeiro para depois amar o outro. É me compreender para compreender o outro. É me compreender para entender a natureza, para respeitar a natureza. Aí sim a gente vai ter capacidade de não, né, às vezes ter um calendário que não vai servir para mais nada, não vou ter vida na Terra. Acabou. Ou a gente muda, ou a gente fecha. É isso que você quer? É isso que vai deixar? Tá aqui meu filho, tá aqui minha filha, meu neto. Ó, a gente foi incompetente, agora se não tem mais água, secaram as fontes, agora se só tem fogo destruindo, como tá aí Texas sendo destruída por fogo, como teve aqui em pouco tempo Chile. Quer dizer, que ser humano é esse? Que está lá com 50 graus abaixo de zero de neve na Europa, nós com 40 graus, ontem estava 40 graus de temperatura aqui. Né? Já estamos batendo a sensação térmica 50 graus e acabou chegando a 50. Quer dizer, isso é o que é? Não é efeito climático, não é o ninho laninha, é o adulto, o único responsável por essa desarmonia no planeta. Porque não respeita, porque não presta atenção, porque não vê que ele não é o único ser humano que tem que estar aqui. Ele tem que parar de ser egoísta e ser egocêntrico, ver que eu tenho que cuidar, mas eu tenho que respeitar o outro, respeitar a natureza, respeitar o animal, respeitar a vida plena. Aí sim a gente consegue uma vida em harmonia. Ok? Grandes seres humanos de luz, maravilhosos de bem com a vida. Gostou do conteúdo? Vê que isso é importante? Dá ok, vendo o vídeo, abrindo lá no canal no YouTube. E compartilha com seus contatos. Também agradeço aqueles que já estão inscritos no meu canal, né, no YouTube de Bem com a Vida, aqueles que me seguem no Instagram, no Facebook, que já visitaram o meu site, está na descrição da bio, aqueles que já adquiriram o meu e-book, Depressão e Libertação, está lá, né? Esse aqui é só um impresso, mas ele é e-book, isso aqui é só fácil para ter um modelinho para mostrar às pessoas, que não dá para mostrar, né? Dá, mas eu não sei como colocar aqui o e-book, ainda não aprendi essas modernidades. Mas eu tenho ele, né, impresso, que já tem pessoas que não gostam de ler na internet, então, né, eu vendo até o e-book assim impresso para as pessoas que querem ler no papel, né? Depressão e libertação, onde a gente aprende a entender, soltar disso e entender a vida e viver a vida melhor. Grandes seres humanos de luz, maravilhosos de bem com a vida, ótimo ano bissexto, ótima vida, ótima capacidade de entendimento da natureza e segue sempre se amando, se valorizando e respeitando todo. Sempre de bem com a vida. Aquele abraço, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, maravilhosas.